Olá, meu grande amigo Felipe Pires. Aliás, quanto que a gente não conversa, Felipe? Obrigado mais uma vez pela apresentação e é com você, Felipe. Muito obrigado, Rafa, pela apresentação. É sempre um prazer imenso estar aqui participando do Cybersecurity Summit Brasil mais uma vez. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre PAM, né? Privileged Access Management, ou gerenciamento de acesso privilegiado, né? Inclusive o título está em inglês, né? A palestra toda está em inglês, digamos assim, a gente vai falar em português, até porque a nossa área de tecnologia é uma área toda ela internacional, né? Então não é nada mais justo do que a gente está falando um pouquinho mais. Eu vou estar explicando para vocês um pouco disso, e principalmente trazendo uma provocação para vocês aqui com relação a esse tema, com relação ao tema de Zero Trust, ok? Então o título é Is it Culture? Ou seja, isso é uma cultura, na verdade? Ou seja, existe ainda será que há um novo mindset, uma nova ideia sobre cibersegurança usando esse conceito de Zero Trust? Então, como vocês podem ver aqui, esse é meu contato no Twitter, né? Felipe Pires, arroba, né? Felipe Pires. Se vocês quiserem me mandar alguma mensagem, aqui eu tenho algumas informações sobre as minhas redes sociais, seja no Twitter, seja no GitHub, onde eu tenho alguns projetos que eu tenho trabalhado, né? Alguns materiais, o meu LinkedIn, se vocês quiserem me adicionar aí, e eu tenho a minha página pessoal aqui, onde tem algumas palestras que eu tenho feito, né? Tem lá a disponibilidade para vocês assistirem, tem palestras em português, em inglês, em espanhol, tem alguns artigos que foram publicados em algumas revistas lá fora também, se vocês quiserem ter acesso a mais informações sobre mim, certo? Então, um pouquinho mais sobre mim. Hoje eu atuo como Principal Security Engineer na Talkdesk. Talkdesk é uma empresa portuguesa, né? Ou seja, uma empresa de Portugal, na verdade. Então, responsável por construir um produto de Contact Center as a Service, ou seja, um produto dessa linha de Contact Center, e tem atuado muito forte como pesquisador de segurança ou Security Research com o time do Senha Segura, certo? Então, a gente tem desenvolvido algumas pesquisas na área de cibersegurança, né? Seja ela da linha de análise de malware, seja a pesquisa de softwares que são vulneráveis, né? Entendendo esse cenário de como funcionam os ataques e como os atacantes, eles de alguma maneira, eles utilizam, né, esse acesso que eles conseguem quando eles fazem uma exploração para, de fato, atacar suas vítimas e até mesmo escalar privilégios e assim por diante. Certo? Então, o Senha Segura, inclusive, é uma empresa que tem soluções de PAM. Então, se vocês tiverem interesse, vocês podem entrar em contato com o pessoal aí durante o evento ou após o evento, certo? Então, eu também sou advocate desse projeto chamado Hackers Not a Crime. Somos advocates aqui do Brasil. É um projeto americano, né, de criação, onde a principal ideia é a gente falar sobre esse conceito de hacking, né? Que, na verdade, hacking nada mais é do que um estilo de vida, uma maneira de pensar, né? Como a gente olha para um software e trabalha de uma maneira criativa. Então, isso que é interessante. Hoje a mídia, infelizmente, ela trata muito como, muitas vezes, o hacker como um cara do mal, né? Então, eu gosto muito de usar o exemplo do advogado, né? Quando a gente vai contratar um advogado, a gente não vê se o advogado ele é um advogado do bem ou do mal, né? Simplesmente ele é um advogado, esse é o conceito. Ele é um advogado e advoga por algo. Então, esse é o ponto importante. O hacking em si é uma forma criativa de como tu olha. Agora, o fim de como tu utiliza essa descoberta, aí as pessoas realmente que fazem isso são pessoas que tratam de uma outra maneira, são pessoas realmente que trabalham com cybercrime, e aí a gente está falando de pessoas que têm que ser punidas por isso, certo? Então vamos lá. Seguindo um pouquinho mais aqui, eu faço parte da coordenação da staff da DEFCON Groups aqui em São Paulo, uma comunidade onde a gente trata bastante sobre temas da área de cibersegurança, certo? Sou instrutor da HackerSec, uma empresa aqui do Brasil, né, que trabalha com cursos para a parte de segurança ofensiva, defensiva, entre outros, né? Tem um curso lá de análise de malware, inclusive em português, e também sou instrutor aí da Pentest Magazine, e escritor e revisador de uma série de artigos dessas revistas que são lá da Europa, certo? Inclusive tem um curso meu de análise de malware para a parte de malware hunting, na verdade, dentro da Pentest Magazine. Então, é um curso todo em inglês, certo? Então, isso é um pouquinho de mim, das coisas que eu faço e onde eu atuo. Inclusive, nas minhas mídias sociais, vocês podem encontrar essas informações, certo? Isso é um pouquinho da nossa agenda durante o dia de hoje, falar um pouquinho o que é uma thread, porque é importante colocar todo mundo na mesma página. Talvez não tenha tanto conhecimento, é mais para colocar a nível de conceito, explicar o que é PAN no conceito, e aí vou falar um pouquinho de alguns princípios, pensando já na estrutura do Zero Trust, certo? Trazer um brainstorm para a gente realmente pensar junto algumas coisas que eu tenho visto não só no Brasil, mas lá fora, certo? E aí eu convido vocês para a gente pensar um pouco, falar um pouco de arquitetura, e aí no final a gente vai abrir aí para pergunta, certo? Então, beleza. O que é de fato uma threat, ou o que é uma ameaça, certo?
Então, uma ameaça, isso não vai à definição do Felipe, isso é uma definição da ISO 27005. Uma thread, na verdade, é uma thread, não confunda com uma thread, né? Uma thread é uma linha de algo que a gente vai estar envolvido, vai estar incluído. Então, uma thread nada mais é do que algo que é potencialmente causado por um incidente, né? Que ele pode ser feito através de via, né? Ou em algum sistema ou em alguma organização. Então, a gente está falando de ataques de software, estamos falando de roubo de propriedade intelectual, de roubo de identidade. Aqui entra um ponto importante sobre o tema que a gente vai comentar hoje, né? Ou seja, quando a gente tem uma identidade roubada, ou seja, quando um atacante de fato explora uma vítima, ele tem acesso àquela credencial, acesso daquela identidade. Então, o tipo de acesso que aquela pessoa que foi atacada tem, o atacante vai ter um benefício daquele acesso. Então, é importante disso. Ou algum tipo de sabotagem, é um tipo de threat, certo? E todas essas formas de extorsão da informação são exemplos de threat de segurança, certo? Ou seja, mas se a gente pensar no final do dia, tudo isso está relacionado no final do dia a um software. Claro que existe a parte de exploração física, né, de uma empresa, quando tu vai dar o bypass na segurança patrimonial, aquela pessoa que está ali no guarda, né? Mas isso é muito mais ativo hoje quando a gente fala das organizações, muito mais voltado ao software que aquela empresa tem, ou um software, ou uma aplicação que ela tem publicada, ou algo assim. Então, a thread está muito mais relacionada aos softwares em si, ou roubo de propriedade intelectual, ou coisa do gênero, certo? Então, beleza. O que é PAN, Felipe, na verdade? Então, PAN, na verdade, é um acrônimo, né? É uma contração ali de Privileged Access Management, né? Ou gerenciamento de acesso privilegiado, ou seja, como tu trata esse acesso privilegiado. Então, isso aqui é algumas das definições, ele é usado para designar um acesso especial, ou para habilitar, ou uma habilidade, né? Ou uma habilitação acima, ou através do padrão de usuário de acesso. Ou seja, o usuário tem um tipo de acesso e a forma como tu vai definir o privilégio daquele usuário, ele entra dentro desse conceito de como tu vai definir esse gerenciamento para esse usuário específico. Ele tem um acesso padrão, um standard, né? E aí, obviamente, tu pode colocar um acesso maior ou menor de acordo com o privilégio que tu quer dar para aquele usuário, certo? Então, nada mais é do que como você centraliza o gerenciamento desses acessos. Então, o propósito principalmente do PAN é justamente proteger e controlar esse uso, né, principalmente do privilégio alto das credenciais, né, provendo ou entregando segurança de armazenamento, né, entregando acesso segregado, certo? E uma trackabilidade, ou seja, algo que vocês conseguem ter um tracing disso, ou um tracking disso de como está sendo usado. Ou seja, resumindo as palavras, né? Ou num resumo dessa definição, o tipo de acesso que tu vai dar para determinado usuário dentro da tua corporação, independentemente do tipo de time que ele está atuando. Então, por exemplo, se ele é um desenvolvedor ou um developer, ele vai precisar ter um determinado tipo de acesso a determinadas aplicações. Da mesma forma, tu tem, por exemplo, o database guy ali, né? O cara que trabalha com o banco de dados. Ou também a pessoa que é do RH, o pessoal que é de finanças. Porque antigamente a gente olhava muito para o admin IT, né? O cara que era o gerenciador, que administrava a parte de TI, e essa pessoa tinha os acessos privilegiados. Hoje, principalmente trabalhando com o conceito de cloud native, né? Quando a gente olha já para startups, ou seja, para as empresas que estão sendo construídas na nuvem, né? Que já saem dessa construção na nuvem, hoje em dia, infelizmente ou felizmente, o acesso já é dado para essa empresa justamente, ou para essa empresa, não, para esse usuário com um acesso muito privilegiado. E aí do viés, quando a gente olha na perspectiva do atacante, para ele só tem um acesso, né? Ele só tem que invadir uma vítima, né? Para conseguir acesso privilegiado a esse usuário de acordo com o que foi definido para ele, certo? Então, o que é o Zero Trust em cima de tudo isso que a gente está falando de PAN, onde é que entra o Zero Trust? Então, a ideia por trás do Zero Trust, né, quando a gente fala de modelos enterprise, né, é justamente não confiar em ninguém, ou seja, shouldn't trust anything, ou seja, a gente não vai confiar em ninguém. Por quê? Porque a gente parte do princípio que, inclusive, hoje em dia, dentro do mercado de cybercrime, digamos assim, existe a contratação do insider, né? Aquela pessoa que vai atuar dentro das companhias. Então, tem acontecido muito isso, muito forte. Então, a cultura de Zero Trust, como se implementa isso dentro das companhias, ele veio justamente através dessa ideia e dessa premissa, de não confiar em ninguém, né? Parece meio paranoico isso, mas nada mais é do que como a gente vai elevar o nível de segurança das nossas organizações e limitar, ou seja, e dar menos vantagem ao atacante no processo de exploração, de vulnerabilidade, assim por diante.
Então, tu não vai confiar nem em usuários, nem em máquinas, né, e nem em outros tipos de dispositivos, de ativos, os assets, ou de comunicações dentro da companhia. Então, aqui entra o ponto, né? Felipe, mas eu utilizo o VPN, né? A VPN é o Virtual Private Network, ou seja, como eu vou trafegar o meu dado, ou como eu vou acessar dados, ou como eu vou ter o túnel de acesso do meu usuário fora da minha empresa, e aí até com esse conceito, né? Não conceito, mas com a pandemia isso acelerou muito, né? O processo de trabalhar work from home, ou seja, trabalhar dentro de casa, né? E tu acessar via VPN as aplicações da tua empresa. Então isso nada mais é do que vai te conseguir um túnel de acesso até a tua companhia e um túnel de tráfego privado, né? Ou seja, tu vai ter um tipo de criptografia dentro dessa VPN. O grande ponto da cultura do Zero Trust é que, da perspectiva do atacante, ele só precisa atacar uma vítima. E a partir daquele momento que aquela vítima ela é explorada, o atacante tem acesso àquela VPN e ele vai, a partir daquele momento, acessar a rede interna da empresa. E vai ter todos os acessos que aquela pessoa tem dentro da empresa. Então, tu aplicar o conceito de Zero Trust, ou a política de Zero Trust, ou cultura, chame da maneira que você achar mais interessante, né, é justamente definir que tipo de acesso essa pessoa pode ter de fato dentro da empresa, e não todo o acesso dentro de uma rede corporativa dentro da empresa, certo? Então, alguns princípios, isso é bem interessante. Eu peguei isso de um projeto muito legal lá do Reino Unido, inclusive, né? Um grupo que estuda, tem estudado bastante, incentivo vocês a participarem, vou deixar as referências aqui, inclusive, nos próprios slides, onde eles falam sobre alguns princípios, são 10 princípios básicos aí para implementação da cultura de Zero Trust, tá? Um deles é conheça a sua arquitetura, ou seja, incluindo, né, conhecendo a tua arquitetura, incluindo os teus usuários, tipos de device e os serviços que são alocados dentro da tua empresa, vai te dar uma visibilidade macro de como tu consegue implementar essa cultura de Zero Trust. Crie um único tipo de identidade forte de usuário, ou seja, a sua organização ela tem que usar um tipo de forma onde ele pode ter um tracking, né, seja de diretórios ou seja criando accounts que são linkadas a um determinado indivíduo. Então é um outro princípio, ou seja, crie essa identidade forte para os usuários, né, essa cultura. Crie uma identidade forte para os devices, ou seja, usuários, nós estamos falando de usuários, estamos falando de device e agora estamos falando também de serviço, que é um outro ponto dentro dos princípios. Ou seja, cada device, né, da sua organização deveria ter uma identidade única, né, única e simples, de acordo com cada device dentro de um diretório. E aqui está a referência do projeto que vocês podem ir acompanhando e podem, inclusive, colaborar no futuro, certo? Então, a gente viu aqui 3 princípios, pelo menos. Você já conhece a sua arquitetura, crie um ponto único de identidade de usuário e também para devices. Um outro princípio importante é autentique sempre, né? Não importa o lugar, ou seja, quando a gente fala de uma arquitetura e uma cultura de Zero Trust, a gente assume, a gente entende que a rede ela é um lugar hostil, certo? Ou seja, autenticando, é necessário autenticar todas as conexões. Lembrem aquilo que eu falei, quando eu acesso a VPN e o atacante tem acesso a essa VPN, ele está dentro do ambiente da vítima. Agora, se ele precisa se reautenticar novamente dentro dessas aplicações, está aumentando o nível de dificuldade de exploração e até de escalação ou de escalar privilégio por parte do atacante, certo? Conheça a saúde e como a saúde não só dos dispositivos, mas dos serviços que são utilizados. Ou seja, tanto os teus devices quanto os teus serviços, eles são muito importantes quando a gente está falando de ganho de confiabilidade, de confiabilidade, confidencialidade e assim por diante dentro da empresa. Ou seja, veja como funciona isso para implementar a cultura de Zero Trust, toda essa arquitetura, né? Aqui uma palavra que eu particularmente gosto muito, foco sempre em monitorar, seja os devices e os serviços. E aí é a forma como eu posso responder a um determinado incidente ou responder a algo suspeito de uma forma proativa. Então, uma palavra interessante que se enquadra bem aqui é a boa e velha observabilidade, né? A observability. Como você vai enxergar tudo que está acontecendo dentro da tua rede, certo? Então, cada vez mais os devices, os serviços, eles estão mais expostos, né, aos ataques de rede e muitas vezes a gente precisa expor determinadas aplicações. Então, às vezes, quando a gente trabalha com arquitetura tradicional, isso acaba sendo um pouco complexo ou talvez para o fim de monitoramento seja mais simples, porque a gente tem tudo controlado dentro da empresa, mas é importante a gente ter essa visibilidade, principalmente agora, trabalhando com microserviços e tudo, né, on cloud, digamos assim, né, ou in the cloud, vamos mudar, dizer dessa maneira, certo? Outro princípio, então, que a gente vê dentro desse projeto é
sete, né, ou aplique políticas de acordo com o valor dos serviços e dos dados que vocês possuem dentro das organizações. Ou seja, o poder dessa arquitetura de Zero Trust, ele vem muito mais em cima dessas políticas que são definidas. Então, pensem o seguinte, novamente, a gente tem que desconfiar, né, ou pelo menos ter atenção a todos esses acessos que vão acontecer. Uma das recomendações desse projeto, né, e o princípio por trás da cultura de Zero Trust é que a gente tem que autenticar todos os acessos, e isso é definido por algum lugar, por essas policies. Então, essas policies é que vão definir aonde ou qual usuário a gente vai sair do bom e velho standard user, ou seja, do padrão de acesso de usuário, para olhar mais profundamente nessa gestão de acesso e como isso vai funcionar, certo? Controle os acessos dos serviços e dos dados. Então, percebam que a gente está falando de devices, estamos a falar de usuários, estamos a falar de serviços, estamos a falar de dados, ou seja, 4 itens que são extremamente importantes na nossa organização, certo? Então, cada requisição para um serviço, ele deve ser autorizado, né, de acordo, né, ou de acordo com a policy. Ele pode ou não ser autorizado de acordo com o que foi definido por essa policy, certo? Nono princípio é: não acredite na sua rede, inclusive a rede local. Ou seja, por quê? Porque, como eu comentei, hoje a gente tem os insiders que são colocados dentro das organizações para ajudar no processo de exploração por parte de um atacante, né? Então, para remover tudo isso, né, precisa construir essa rede de confiança dentro dos devices, dentro dos dispositivos que vocês acessam ou são acessados pelos funcionários, né? E também, seja os devices, seja os serviços, e a forma como isso é acessado. Tudo isso, obviamente, definido pelas policies, como eu comentei, né? Escolha um serviço designado a essa cultura de Zero Trust. Ou seja, como preferência, implemente soluções, né, para aumentar o nível de segurança da tua organização, pensando nessa cultura, em como você vai gerenciar os acessos. Então, essa é uma recomendação não minha, desse projeto. Recomendo fortemente que vocês leiam e contribuam, porque eu acho muito, muito legal essa cultura. Talvez seja uma buzzword, né, como a gente fala aí, o Zero Trust, PAM, mas nada mais é, mas eu acredito que nada mais seja do que uma forma de a gente realmente dificultar para o atacante ele conseguir explorar as empresas, certo? Então, falamos aqui de 10 princípios, ok? Você já ouviu falar no least privilege, ou seja, no menos privilégio possível? Então, isso aqui é um ponto interessante que eu gostaria de trazer para vocês. Quando a gente fala de segurança da informação, ou ciência da computação, ou outras coisas relacionadas à segurança em si, ou gestão de acesso computacional, digamos assim, existe o que é uma coisa chamada princípio de menos privilégio, também conhecido como o mínimo privilégio possível de acesso, ou o princípio de menos autoridade de acesso. Então, isso é bem interessante, por quê? Porque ele fala de uma abstração, né, de uma camada específica dentro do ambiente computacional, né, que ele pode tratar, seja de processos, seja de usuários, ou um programa, ou dependendo do tipo de assunto. Ou seja, no final das contas, a gente vai chegar aqui em 4 itens, como eu comentei. Devices, né, usuários, os serviços, que são nada mais são do que programas, né, e o dado em si. Então, quando a gente fala de aplicações, a gente tem aplicação, seja aplicação, seja usuário, a gente tem um processo dentro dele, né? O programa aqui poderia ser contado como uma aplicação também, e eu acho que o assunto em si nada mais é do que o dado que está tratado. Então, a gente está falando dos 4 itens novamente, certo? Que estão envolvidos dentro desse conceito chamado least privilege, ou seja, eu vou dar o menos privilégio possível baseado nesses 4 itens. Então, é extremamente importante entender isso para aplicar as políticas, certo? Então, vamos pensar um pouquinho como a gente pode trabalhar nesse sentido. Então, hoje a gente tem um insider threat, ou seja, quem é esse cara, né? É a pessoa que o mercado negro ele contrata para entrar dentro das companhias, de alguma maneira abrir uma porta, ou facilitar, ou trazer arquitetura de negócio para esse atacante, para que ele possa fazer essa exploração. A gente tem hoje dentro da empresa o acesso privilegiado. Antigamente era só o admin IT, né? Ou seja, o time de TI. Hoje é diferente. Hoje a gente tem o C-Level, alguém que é do board, né? Um VP que precisa de um acesso a determinada aplicação, e muitas vezes ele nem vai acessar, ou talvez um determinado repositório que ele quer ter algum tipo de acesso. Então a gente tem que dar esse acesso para essa pessoa do board. O work from home, ou seja, a gente tem pessoas trabalhando de casa, né? Os cloud assets, ou seja, os dispositivos que estão em cloud que eu preciso acessar. Tudo isso, gente, se refere ao quê? Ao tipo de acesso que eu vou dar. Então, percebam a evolução que a gente tem do chamado acesso à minha organização. Ele não é mais restrito só e tão somente ao meu admin IT, que é só
o meu administrador de TI. Na verdade, hoje muita gente acaba tendo esse acesso. Então, aí vem a pergunta, né? Qual seria o risco, ou qual seria o impacto de risco quando uma empresa é explorada, né? E o que isso vai ocasionar numa empresa se ela for impactada, se ela for explorada, o exposed de uma informação, que tipo de risco vai causar sobre essa companhia, né? Então, e como a gente trabalha agora, né? É uma pergunta que eu coloquei assim, but now, como é que a gente vai, de fato, entender como isso vai funcionar, certo? Porque, pensando nesses desafios, hoje a gente ainda tem mais alguns. A gente tem os developers, né? Que tem o time de desenvolvimento, a gente tem as empresas startups que crescem, né? Cada vez mais, então tu tem que liberar acesso ou dar acesso para o developer, né, para o desenvolvedor, para que ele trabalhe nas construções. A gente faz integrações com ferramentas como GitHub, por exemplo, GitLab, entre outras, e cada vez mais são acessados mais e mais aplicações, e por consequência disso o acesso é liberado. Times de DevOps que cuidam da infraestrutura como código, né, que implementam isso, também têm acesso a muitos sistemas, e tudo isso está conectado e integrado. Tanto o developer quanto o DevOps, o DevOps Guy, né, da pessoa que trabalha de fato com isso, ele tem acesso a uma API, muitas vezes, uma API Gateway, que vai fazer o gateway ali de comunicação das suas aplicações. Como isso funciona quando a gente está falando de acesso, de gestão disso, né? Ou seja, o time de banco de dados, como a gente vai definir esses privilégios de acesso, como a gente gerencia isso e tem essa gestão. Time de cloud, ou até mesmo líderes de business unit, né, de BUs, ou seja, as pessoas que estão liderando determinadas iniciativas que também precisam validar, e muitas vezes são approvals, né, são pessoas que são approvers, são pessoas que aprovam determinada request, determinada solicitação, e eles de fato são pessoas que são líderes de BUs, né, e que fazem parte do processo aprobatório, né, de aprovar uma determinada requisição, e na verdade isso deveria ter algum tipo de controle e gerenciamento baseado naquela cultura de Zero Trust, pensando no least privilege, né, no menos privilégio possível. Então, talvez o líder da DBU poderia pensar de uma forma muito mais estratégica, e isso ficar mais a cargo, por exemplo, sei lá, do time de segurança, de como faz a gestão de todo esse processo, certo? Então, vamos pensar junto um pouquinho nesse sentido, né? Então, a gente tem a maneira tradicional de pensar e de categorizar a gestão de acesso. Então, hoje, por exemplo, a gente fala de PAN, a gente entende que o acesso privilegiado está debaixo de um guarda-chuva chamado IAM, né, ou Identity Access Management, ou como eles podem trabalhar junto, na verdade. Esse é um ponto interessante. IAM, ele envolve recentemente esse approach de trabalhar com a gestão do usuário e como funciona o processo de acesso, né, de identificação digital, seja por password, alguma coisa assim. Então, seja através do e-mail, device, ou dados de aniversário, ou password, ou seja, são algumas regras que ele utiliza, usuário e password, por exemplo, em como ele vai construir essa gestão do IAM, né, o famoso IAM. Quando a gente fala de PAN, a gente está falando de um mix dessas soluções que são basicamente a forma como vocês vão trabalhar o processo de policy dentro desse conceito, dentro dessa cultura chamado Zero Trust. Ou seja, de fato, tanto o usuário quanto o password, eles são esse combo, né? Essa mistura de como tu vai gerenciar ou liberar um acesso ou não. Mas aí entra um detalhe interessante. Quando a gente fala de Privileged Access Management, entra o processo de aplicação de políticas dentro disso. Então, por essas razões, tanto o IAM quanto o PAN são as melhores práticas de ter isso envolvido, né, dentro ou por parte, ou sendo gerenciado por profissionais de segurança, né? Porque eles vão priorizar justamente essa gestão, entendendo esse objeto, que seria a conta e o privilégio que essa conta determinada tem, como ele vai fazer os acessos disso, qual que vai ser o acesso privilegiado a determinado dado, né, o data em si, a determinado sistema, a determinada infraestrutura e em determinadas aplicações. Então, esses são dois fatores extremamente importantes na aplicação da cultura de Zero Trust. E entra um ponto, talvez, que você possa estar se perguntando, que é, Felipe, eu estou assistindo, mas a minha pergunta é, eu poderia aplicar Zero Trust sem IAM, sem PAN? E a resposta é simples, é possível sim. A aplicação de Zero Trust ela é uma aplicação a nível cultural, né? Ou seja, como tu vai olhar para a segurança das aplicações, na verdade, a aplicação de redes, digamos assim, porque tudo vai trafegar na tua rede, certo? Seja ela local, seja ela fora da tua empresa. Então, a aplicação da cultura de Zero Trust é possível. Porém, tu vai precisar encontrar mecanismos que vão fazer a gestão de acesso, né, que é o IAM, e a gestão de como esse privilégio vai ser feito, que é através do PAN, e como isso vai ser gerenciado. Então, na prática, eles vão estar ali de forma velada dentro
da aplicação dessa política, certo? Então, essa dinâmica aí que é interessante vocês entenderem como isso vai funcionar dentro dessa implementação de PAN relacionado a Zero Trust. Então, de fato, eu não vejo como uma buzzword, eu vejo de fato como uma aplicação, isso é uma opinião do Felipe, tá? De fato, é uma aplicação necessária para os dias atuais, certo? Vamos pensar um pouquinho agora em termos de arquitetura, trazer um outro brainstorm para vocês, e aí entra uma chave aqui, ó. Quando a gente fala de corporações, isso é uma visão macro de algumas organizações que eu conheço, certo? Não é nenhuma específica, tá? Então, não pense que estou fazendo expose de alguma companhia aqui, empresa que eu visito ou que eu conheço. Isso é uma visão geral de como funcionam algumas, tá? Algumas têm tudo isso, outras não têm. Então, entendam dessa maneira, certo? Então, a gente tem desse lado aqui, a gente tem os usuários, né? São os empregados, os funcionários, digamos assim. Os partners, que são empresas ou pessoas que precisam trabalhar, seja uma pessoa que desenvolve algum programa lá dentro que foi contratado, certo? Ou os próprios clientes, dependendo do tipo de business que essa empresa tiver, né? Seja, por exemplo, a gente comentar de alguma empresa que trabalha com SaaS, por exemplo, provavelmente esse SaaS ele é ofertado para alguém e esse cliente vai consumir algo dessa empresa. Então, perfeito. Aqui a gente tem os clientes. E aqui entra um ponto importante de como eu vou aplicar o conceito e toda essa cultura de Zero Trust. Esse contexto aqui é o mais importante para ser definido as aplicações disso, e por isso que o PAN auxilia bastante nesse sentido. Então, tu tem os protocolos que vão ser trafegados, o tipo de credencial que tu vai utilizar, né, ou que tu vai ter dentro do teu ambiente para esses usuários. Tu tem a tua rede, seja ela interna ou externa, como vai ser feita essa comunicação. Tu tem o device que vai fazer este acesso, seja ele através de um laptop, né, ou seja através de um mobile, de um celular, e aí também tu pode criar um contexto baseado na localização. Por exemplo, estamos nós aqui no Brasil, falando do Brasil, e eu não tenho nenhum tipo de acesso de negócio com, por exemplo, sei lá, os Estados Unidos, por exemplo. E aí, por consequência disso, eu posso criar um contexto de se eu vier receber algum acesso, alguma tentativa por parte dos Estados Unidos, eu posso restringir esse acesso, porque eu não tenho nenhum tipo de negócio com este país. Então, esse é um tipo de contexto que pode ser aplicado dentro do processo de policy para aplicação de cultura Zero Trust, né, utilizando esse contexto para aplicar o menos privilégio possível de acesso aos dados, serviços e dispositivos, como eu comentei. E tem a parte de inteligência, porque tem toda essa política de comportamento que a gente comentou, que é onde eu vou definir baseado nestes contextos, certo? E aí eu tenho também outras pessoas, outros tipos de acessos que podem ser third-party context, ou seja, que tipo de contexto que eu vou aplicar para os meus terceiros. Então vamos pensar que eu tenho funcionário local, funcionário remoto, mas vamos pensar que eu posso ter funcionário remoto de outro país, né? Que eu não vou enquadrar dentro de localização, mas que ele pode ter um contexto de estar nos Estados Unidos e eu precisar ter conexão com essa pessoa ou dar acesso a determinadas aplicações. Como eu vou fazer isso se ele está num país que, em teoria, eu não tenho negócio, mas eu tenho um employee lá dentro, ou eu tenho um parceiro lá dentro, enfim. Então, essas são a importância de entender todo esse contexto. Lembrem de um dos princípios que eu falei lá do acesso privilegiado, né? Ou seja, conheça a sua arquitetura, conheça seus serviços e dispositivos, né? E aí, obviamente, pensando nos usuários, passando por esse contexto e tendo essas policies aplicadas, é onde tu vai entregar, de fato, o research, né? Este conteúdo, esse acesso, tu vai liberar ou não esse acesso dentro de cloud, dentro de determinado perímetro ou dentro de um ambiente on-premise de acordo com a sua empresa, certo? Então, pensando um pouquinho nessas ideias e já entendendo tudo isso de uma forma mais contextual e prática agora, né? Vamos pensar um pouquinho sobre como a gente poderia utilizar algumas ferramentas para nos auxiliar. Claro que existem muitas, aqui é um ponto importante, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui uma simples, na verdade eu vou citar duas delas, que é uma delas open source, que é a Infection Monkey, que é feito pela Guardicore. Basicamente, Guardicore também trabalha com algumas soluções, eu não tenho conhecimento, mas eu estou trazendo aqui um Infection Monkey, que é uma parte open source de segurança deles, que eles têm, que eu particularmente já utilizei em alguns laboratórios, não em produção, tá? Que é justamente para mostrar essa visibilidade de como funciona uma ferramenta, né? Ou seja, eles têm essa parte das máquinas que eu posso ter no meu ambiente de laboratório, fazer uma exploração, e ele vai trazer uma visibilidade interessante disso, que é essa visibilidade que eu vou mostrar para vocês aqui em cima de Zero Trust Report, certo? Eu montei isso aqui no meu ambiente, inclusive, certo? Na minha máquina local, e aí vocês percebem esse ciclo dentro deste conceito, que é o quê? No centro a gente tem o dado, que é talvez o mais importante, né? Não mais importante, mas um dos pontos importantes. Tem do lado esquerdo aqui as pessoas,
as redes, os dispositivos, né, os devices que vão ser acessados, e aqui em cima workloads. Então vejam que tudo isso está circulado por visibilidade e a parte de analytics, né, como eu vou analisar isso, e toda uma parte de automatização e orquestração de tudo isso. Isso tudo é para entender essa visão macro de cultura de Zero Trust dentro da aplicação, ou dentro de como o Infection Monkey trabalha. Né? É uma ilha, digamos assim, de laboratório que vocês podem utilizar. Então tem parte de Security Report, com algumas técnicas que foram utilizadas nessa exploração, quando vocês têm essas duas máquinas ou mais, e tem também uma outra parte que é relacionada ao Micro Attack, né, que são os reports relacionados ao tipo de técnica que foi utilizada por esse atacante, digamos assim. Né? Lembrando, open source, ok? De um outro lado, eu estou trazendo senha segura para trazer um pouquinho mais de visibilidade para vocês de como funciona um pouco dessa estrutura. Claro que eu não vou entrar em pontos técnicos, até porque não é essa a minha atuação hoje lá com eles, é muito mais para pesquisas, é mais para trazer um brainstorm de novo para vocês, certo? Eles têm aqui a solução do Domum, na verdade, que é um pouco dessa visão que a gente tinha acabado de comentar, né? Na verdade, quando a gente fala da aplicação de PAN para Zero Trust, ele entra no mesmo conceito, né? Ou seja, tem a internet, o usuário. Então, lembrem daquela figura que eu mostrei. O employee, né? O funcionário. A gente tem muitas vezes o parceiro, o partner, e a gente tem também ali a pessoa que está remote, sei lá, ou a pessoa que é um third party, né? Que é um outro tipo de parceiro que tem um acesso. Como essa pessoa vai acessar via internet o meu ambiente? E aí a gente tem o contexto. Né? O contexto, né, nada mais é do que, na verdade, é uma mistura do contexto com a parte de policy. Eles são os gateways, de fato, que vão liberar ou não o acesso a determinado ambiente da tua gestão de acesso. Né? Pode ter um tipo de cofre, né, para gerenciar as credenciais que vão ser acessadas e a forma de como esses dispositivos vão acessar. Então, lembrem que essa visão macro é sempre muito importante. Então, existem alguns benefícios de implementar esse tipo de solução, né, dentro dessa cultura de Zero Trust. Então, que seja uma coisa que seja de fácil acesso, né, e que principalmente eleve essa segurança não só para os funcionários, mas também para os parceiros, né, que estão acessando o ambiente, né? Não vai precisar de VPN, então lembra desse ponto que eu comentei, ou seja, tu vai conseguir limitar esse acesso às aplicações de acordo com as políticas e com o contexto aplicado, né? Importante ter uma granularidade para poder segregar esse tipo de acesso, ou seja, principalmente porque a gente tem múltiplos serviços, né? E muitas formas de acesso, pessoas, parceiros, né? Consultores, então tudo isso é importante de fazer análise e pense sempre na melhor operação de como isso vai acontecer, principalmente pensando que hoje muitos desses acessos são feitos, né, de uma maneira remota. Né? Então, esse é um ponto interessante, deixei a referência aqui caso vocês queiram entender melhor tecnicamente, ou podem até entrar em contato com o time do Senha Segura para que eles possam esclarecer e explicar mais detalhadamente todos esses pontos, certo? Então, perfeito, pessoal. Eu abro aqui, eu finalizo a minha apresentação. Né? Se vocês tiverem alguma dúvida, né, novamente aqui estão os meus contatos, fico à disposição de vocês. Agradeço novamente aí ao Rafa pela oportunidade e pelo convite, e qualquer dúvida a gente está à disposição de vocês.